Muito bom dia, misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer e uma alegria, mais uma vez, poder estar aqui nesse dia, 1º de dezembro de 2020, com mais uma mensagem para o coração. E eu gostaria, nesta oportunidade, de pensar e refletir com você sobre um tema que é normal e natural na vida de todo ser humano. Nós fomos feitos para caminhar, nós fomos feitos para tomar escolhas, fazermos escolhas do caminho que devemos seguir, do caminho que devemos dirigir as nossas vidas. E aí, pensando em todas essas coisas, imediatamente me veio na memória o texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Veja que interessante. O caminho está no singular. Há caminho que parece ao homem direito, mas ele, o caminho, conduz a caminhos de morte. Muitas vezes nós tomamos uma direção na nossa vida e essa direção parece ser a melhor delas, esta direção parece ser a mais razoável, a mais sensata, ela parece ser aquela que vai nos trazer algum benefício, que vai nos trazer alguma segurança, que vai nos trazer algum lucro. Mas, na realidade, este caminho, que aos nossos olhos parece direito, parece um caminho honesto, parece um caminho que vai gerar um resultado positivo, é um caminho que conduz a caminhos de morte. E quando eu estava pensando nessas coisas, me veio mais uma vez 2 personagens bíblicos do Novo Testamento. E aí eu fui ler, só para refrescar a minha memória. Eu fui ler Mateus capítulo 26 e o capítulo 27, que fala do momento da última ceia, do momento onde Jesus anuncia que ele será traído, depois mostra Jesus indo com seus discípulos ao Monte das Oliveiras orar, a prisão de Jesus, Jesus diante do Sinédrio, Jesus sendo acusado, condenado pelo Sinédrio reunido, e esse Sinédrio reunido era o sinédrio tanto judaico, farisaico, melhor dizendo, como dos saduceus. Os 2 sinédrios se reuniram. Lembrando que no tempo de Jesus haviam 2 sinédrios. O sinédrio administrativo, que quem cuidava eram os saduceus, e o sinédrio religioso, que quem cuidava eram os fariseus. E os 2 se reuniram e acusaram Jesus de todas as coisas e o condenaram à morte. Mas, para que ele pudesse ser realmente morto, eles precisavam do aval do governo que estava sobre a Judéia, que era o governo romano. Então, eles levaram até Pôncio Pilatos. Interessante que eu já li em alguns livros, e até mesmo já assisti em alguns filmes, que Judas, realmente o traidor, ele foi possuído pelo diabo, ele foi possuído por Satanás, mas com um espírito de engano. Na verdade, Judas queria que Jesus se manifestasse como Messias, o rei dos judeus, para levar o povo da Judéia numa rebelião, liderar o povo da Judéia numa rebelião para derrotar o Império Romano e colocar Israel, ou melhor, a Judéia, no lugar de destaque que era devido, segundo o pensamento deles.
Judas fazia parte dos essênios, e os essênios assim queriam viver. Os essênios queriam verdadeiramente lutar contra o Império Romano e colocar a Judéia e Jerusalém como o centro do mundo. E a forma que Judas, induzido por Satanás, encontrou para fazer Jesus tomar uma atitude foi a traição. Eu não sei se esse fato é verídico ou não. Como eu já disse, eu já li isso em alguns livros e vi em alguns filmes. Eu não posso atestar que este fato seja verdadeiro, porque não está especificado isso na palavra de Deus. Mas eu tomo isso como uma direção, uma possibilidade de pensamento. E nessa possibilidade de pensamento, eu vejo aqui nos dois textos de Mateus 26 e 27, que tanto Judas como Pedro cometeram o mesmo pecado, um pecado atroz. E Pedro foi além. Pedro negou 3 vezes Jesus diante dos homens. Pedro negou 3 vezes que era um seguidor de Jesus. E ele ainda diz os textos que ele chegou a blasfemar, ele chegou a falar palavras de blasfêmia contra Jesus e possivelmente os seus ensinamentos, simplesmente para não sofrer nenhum tipo de penalidade. Mas Jesus já tinha avisado Pedro que isso ia acontecer. Jesus já tinha avisado Pedro que Satanás tinha pedido Pedro para ser o traidor, mas o Senhor intercedeu por ele. E Jesus disse a Pedro: você diz que vai comigo até a morte, mas eu quero te dizer que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E assim foi. E Judas, por sua vez, foi aquele que foi até os principais sacerdotes e armou toda aquela situação para que Jesus fosse preso, e recebeu 30 moedas de prata para que se cumprisse as Escrituras. Só que os dois textos bíblicos me mostram que tanto Pedro como Judas estavam no caminho que conduz a caminhos de morte. Mas o texto me mostra que Pedro, quando o galo cantou, e lá em Lucas vai dizer que Jesus olhou para ele, e ele olhou para Jesus, e os seus olhos se encontraram. Imediatamente Pedro se lembrou do que Jesus havia dito: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E diz o texto, no versículo 75 do capítulo 26, e Pedro lembrou-se das palavras de Jesus e disse que Jesus havia dito: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Quando Pedro se lembrou das palavras do Senhor Jesus, quando Pedro teve a oportunidade de olhar dentro dos olhos de Jesus e ver Jesus olhando para ele, não com aquele ar de acusação, mas com aquele ar: tá vendo, Pedro? As coisas não são como você quer, mas as coisas são como elas devem ser. Pedro se arrependeu do que tinha feito e imediatamente saiu dali e foi e chorou amargamente. Só que o capítulo 27 começa a dizer que logo pela manhã, quando Judas percebeu tudo que ele tinha feito, quando Judas percebeu tudo o que estava acontecendo e que verdadeiramente Jesus não ia tomar uma atitude política de se rebelar contra a liderança farisaica
contra a liderança dos principais de Jerusalém e da Judéia, que Jesus não ia se rebelar contra o Império Romano, mas que Jesus tinha sido condenado à morte. Quando Judas percebe tudo isso que ele fez, diz o texto aqui no capítulo 27, versículo 3, que ele se arrependeu do que havia feito. E imediatamente após se arrepender, ele foi até os principais sacerdotes e devolveu a eles as 30 moedas de prata. Mas os principais sacerdotes não quiseram de volta. E Judas diz: eu pequei. Veja só, o arrependimento leva a pessoa à consciência do pecado. E Judas diz: eu pequei, traindo o sangue inocente. Até aqui, até este momento, Judas estava indo por um caminho correto. Ele reconhecera que entrou num caminho errado, num caminho que para ele parecia direito, que ia ter uma finalidade específica, mas era um caminho errado. E ele se arrependeu do que ele fez, e ele procurou aqueles homens para devolver o dinheiro, para devolver tudo. E aqueles homens não aceitaram o dinheiro de volta e disseram: você que se vire aí com a sua consciência. E aí o versículo 5 vai dizer que Judas, naquele momento, jogou as 30 moedas de prata no chão do templo. Até aí Judas estava fazendo tudo direitinho. E olha, meu querido, o texto bíblico não diz isso, mas eu tenho plena certeza, porque Deus é misericordioso e perdoador. Se naquele momento Judas tivesse saído de diante dos sacerdotes e ido chorar amargamente, Deus teria perdoado sim o seu pecado e teria feito de Judas uma nova criatura. Mas acontece que Judas entrou no caminho errado e continuou caminhando nos caminhos da morte. Diferente de Pedro. Pedro entrou num caminho errado, que ele achou que era um caminho certo, que ia livrar a vida dele da prisão ou da morte. Mas quando Pedro percebeu que ele estava no caminho errado, ele se arrependeu, foi e chorou. O texto diz que quando Judas percebeu que ele estava no caminho errado, ele se arrependeu também. Ele declara: eu pequei. Só que a decisão final de Judas foi a pior de todas. Ele jogou as moedas no chão, saiu e, diz o texto, foi e se enforcou. Eu não estou aqui para discutir se alguém que comete suicídio vai para o céu ou não, é salvo ou não. Eu tenho o meu posicionamento pessoal. E me desculpe ser muito sincero com vocês. Ontem eu estava conversando isso com o meu amigo Ulisses, na hora que nós estávamos lá na Batista da Lagoinha, na formatura do pessoal do seminário Carisma. Nós estávamos falando exatamente sobre suicídio. E Ulisses falou uma coisa que a maioria das pessoas costumam falar, que dizem que quando uma pessoa tenta o suicídio, ele perde toda a razão, toda a noção do que ele está fazendo. Meu querido, isso não é verdade. Está aqui um homem que tentou 4 vezes o suicídio. 4. E as 4 vezes Deus me livrou. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Eu não tinha perdido a razão. E uma das vezes que eu estava tentando suicídio, que eu coloquei a arma na minha cabeça para dar o tiro, e a arma falhou, por 3 vezes a arma falhou, eu ainda orei e disse ao Senhor:
Senhor, eu não posso te entregar o meu espírito nas tuas mãos, porque eu tenho convicção do que eu vou fazer. É um caminho que para mim parece direito, é um caminho que vai me livrar da angústia e da dor da alma que eu estou sentindo. Mas não é um caminho que vai me levar para a vida. Eu sabia o que eu estava fazendo. Tanto nas vezes que tentei me envenenar com, primeiramente, 250 diazepams, depois 200 diazepams e 300 outros medicamentos, e da outra vez com uma faca, que um policial militar teve que me desarmar. Eu sabia o que eu estava fazendo. Mas, como eu disse, eu não estou aqui para entrar nesse assunto sobre se um suicida é salvo ou não. Eu só estou aqui para te dizer que há caminhos que para nós parecem caminhos de solução. Parece o caminho mais fácil para resolver um problema. Mas muitas vezes esse caminho nos leva à morte e à morte eterna. Então, cuidado, meu querido. Esta é minha palavra do coração para você hoje. Cuidado. Cuidado com o caminho que você está entrando. Cuidado com aquilo que você está pensando em fazer, ou cuidado com aquilo que você está fazendo. Cuidado você que está armando armadilhas para o teu pastor, para a família do teu pastor. Cuidado. Você pode achar que você está defendendo a igreja e a denominação que você pertence, mas eu quero te dizer, você está indo por um caminho de morte. E não venha com a desculpa, eu estou defendendo essa doutrina. Não, você está defendendo um caminho que para você parece direito, mas o teu caminho está sendo um caminho que está te levando à morte. Cuidado. Reflita muito nos caminhos que você está tomando e nas decisões que você está tomando nos dias de hoje. E que Deus te ajude, que você se arrependa e chore amargamente e seja transformado como Pedro, que quando pregou pela primeira vez, depois do seu arrependimento, mais de 3.000 almas aceitaram o Senhor Jesus. Viva uma vida de paz, de sobriedade e temor, em nome de Jesus. Pastor Jussi Eduardo Costa, direto aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, para todo o Brasil. Em nome de Jesus. Amém.